Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos aqui à Nova Concurso. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos aí estudar um pouquinho para você que vai prestar o concurso da PPMG. É isso aí. Hoje nós vamos fazer questões de informática, 10 questões ao todo que eu separei para você, com os assuntos que a banca costuma cobrar, né? Então a gente precisa ficar antenado, ver ali quais são os elementos mais importantes na informática para que você possa gabaritar. Então a gente está na campanha de 100 questões aí de, né, para a prova, né, da PPMG. Até o dia aí da sua prova são 100 questões que você vai ter. São 10 minhas, 10 de outros professores e por aí vai, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa eu colocar aqui para vocês questões de informática PPMG. Deixo para vocês os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo de informática, basta me procurar em qualquer um desses canais. Se você não conhece o meu trabalho, você pode, ali no caso, me seguir no Instagram e ver a dinâmica das minhas aulas também aí no meu canal no YouTube. Aí você está lá, Fábio Augusto Informática. Dúvidas, sugestões, elogios, você também pode mandar mensagem para mim aí no meu WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Beleza? Muito bem, galera. Então, já para começar a nossa live, já vou separar aqui para você a nossa primeira questão. Olha lá. A primeira questão que eu separei para você trata-se de uma questão que envolve ali a navegação na internet usando ali o Google Chrome, né? Então tá lá. Na navegação em sites na internet por meio do Google Chrome, a execução de dois atalhos de teclado gera como resultado: a abertura da página de downloads em uma nova guia. 2. O fechamento da janela atual. Os atalhos de teclado caracterizados em 1 e 2 são, respectivamente, alternativa A traz Ctrl D e Alt F4, B, Ctrl D e Alt F7, C, Ctrl J e Alt F4 e D, Ctrl J e Alt F7. E aí, galera, qual a alternativa correta para essa questão? Uma questão que envolve tecla de atalho. A banca ela tem o costume de fazer, sim, cobranças de teclas de atalho, não só para a navegação na internet, através aí, no caso, do Google Chrome, ou até mesmo outro navegador, mas também teclas de atalho dos programas que são associados ali, cobrados no edital. Então é importante a gente conhecer essas teclas de atalho, inclusive eu separei questões de teclas de atalho, para que a gente possa ficar antenado com essas assim que são mais cobradas, tá? Então, é uma questão difícil essa que a gente acabou de ver? Não, mas é uma questão atual. É uma questão aí, se eu não me engano, de 2021 da própria banca aí, Selecom, tá? Então é bom a gente ficar ligado para que você não perca essas informações de questões recentes, de questões que traz ali o conteúdo que a Selecom gosta de cobrar. Beleza? Então vamos lá. Voltando para a questão, analisando a alternativa A, traz Ctrl D. Ctrl D é uma tecla de atalho que é utilizada para fazer o quê? Adicionar um site aos favoritos. A gente coloca aqui, ó, favoritos, né? O Alt F4 fecha a janela, né? Mas aí, no caso, como o primeiro atalho está errado, a gente já mata a alternativa A e a alternativa B. Ctrl J é a tecla de atalho que vai abrir ali, no caso, os downloads. Então, nesse caso, está correto. Só que aí, para fechar a janela atual, o Alt F4 é a tecla de atalho adequada. Então, portanto, alternativa correta, alternativa C. Porém, existe uma outra tecla de atalho que não é para fechar a janela, mas é a tecla de atalho que fecha a guia ativa, que é o Ctrl mais o W. Essa aqui, ó, ela fecha a guia ou a aba ativa. O que é isso? Significa o seguinte, significa que quando nós estamos utilizando o navegador e eu tenho duas ou mais guias abertas, eu posso selecionar essa guia. E aí o que acontece? Essa guia, por sua vez, ela vai trazer para a gente a possibilidade de ser fechada, né? Somente aquela guia. E isso é o que a gente chama de guia ativa. A guia ativa ela vai fechar através da tecla de atalho Ctrl W.
Se eu utilizo, quando eu tenho 3 guias abertas, o Alt F4, eu fecho a janela, eu não fecho a guia. Então, por isso que você está vendo ali que o item 2, ele traz o fechamento da janela atual. Janela atual, independente de quantas guias você tiver, será fechado, tá? Tudo bem que o navegador, ele pode, no caso, avisar de que serão fechadas as outras guias, mas isso daí é um aviso que você pode desativar. Apertando o Alt F4, ele vai fechar a janela. Ctrl W, fecha a guia. Fechou? Beleza? Próxima questão, então. Vamos lá, para a próxima questão. Próxima questão, ele traz ali para a gente o seguinte, ó. Ao terminar a digitação de um documento no software Writer da suíte LibreOffice 7.0, versão em português, um funcionário da Engeprom posicionou o cursor do mouse do início do texto e resolveu realizar a verificação e correção ortográfica. Para tal tarefa, esse editor oferece duas possibilidades: por meio do acionamento de uma tecla de função ou pela execução de um ícone desse software. A tecla de função e o ícone são respectivamente, olha só. Então, mais uma questão que envolve aí para a gente quem? Tecla de atalho e ícone. Então, a banca, ela tem essa, vamos dizer assim, essa frequência de questões que envolve tecla de atalho e também é recorrente em relação a ícones que estão presentes dentro dos programas. Então, você está vendo aí, trata-se de uma questão recente, porque já está sendo cobrado o LibreOffice na versão 7.0, né? Uma versão aí que nós já estamos na versão 7. Então, trata-se de uma versão atual. E nós vamos aí, no caso, conhecer as principais imagens que nós temos dentro do Writer, para que a gente possa não só responder essa questão, mas também outras que envolvam ícones ali dentro do Writer. Beleza? Então, para isso, vamos abrir aqui o LibreOffice Writer, eu vou abrir aqui para você ver, e aí você acompanha comigo aqui, já na minha tela. Deixa eu colocar aqui para você. Está carregando aqui meu LibreOffice Writer, aí você já está vendo aí na minha tela os principais ícones que eu vou apresentar, tá? Então, olha só, primeira coisa que a gente precisa conhecer são os dois ícones que estão presentes lá na questão. Eu vou dar um zoom aqui na minha tela. Esse zoom aqui você vai ver já que ele está trazendo aqui um do lado do outro já. Tá vendo? Um é para localizar e substituir e o outro é a correção ortográfica, cuja tecla de atalho você já está vendo ali, ó, o F7. Outros ícones, né, e outras teclas de atalho que podem ser cobradas são o ícone correspondente à quebra de página, que é esse cara aqui, ó, cuja tecla de atalho é Ctrl Enter. Então, você já está vendo aí, né? Eu coloquei aqui e ele já apareceu para você, ó, a quebra de página é esse ícone aqui, tá certo? Temos também aqui um outro ícone que costuma ser cobrado em prova, é o ícone do Hyperlink, né? Que você tem ali a tecla de atalho Ctrl K. Então, essas imagens, esses ícones que eu estou trazendo para você, são ícones que você precisa ficar antenado, tá certo? Então, tirando o zoom aqui, voltando lá para a nossa questão, fica mais simples, olha lá. Sim, Marconi, o Windows já é o 11 o que está aqui instalado no meu computador. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Voltando aqui para a nossa questão, olha lá. Então, tecla de função, F7. Então, a gente já elimina as alternativas C e D. Já era. E aí, sobrou os dois ícones. Esse daqui você já sabe que é localizar e substituir, né? Cuja tecla de atalho é Ctrl mais H, né? Então, Ctrl H, viu, gente? Esse aqui é um H. Certo? E aí sobrou para a gente a alternativa B, que é a alternativa correta, F7 para iniciar a correção ortográfica e o ícone aí ABC. Belezinha? Agora vamos para a próxima questão. Aí já estamos na questão número 3, tá? Do total de 10 que nós vamos fazer hoje. Então, ó, a partir de agora nós temos aqui uma questão que envolve os dois pacotes.
o pacote Office 2019 e o LibreOffice 7.0. No edital de vocês, nós temos os dois. Então, por isso que eu trago questões dessas daqui, que são questões que estão mais parecidas com o que vai aparecer na sua prova, porque já é uma questão da Selecom, já é a identificação que nós temos ali em relação ao que vai ser cobrado, não é? E quando ele traz os dois pacotes, significa que ele vai fazer comparações exatamente desta maneira. Veja que nós temos uma frequência de questões que traz ali itens para você analisar e escolher a alternativa de acordo com o item. Isso já é uma característica que a Selecom traz e a grande maioria das questões em informática traz dessa forma, né? Então vamos lá. Tanto o PowerPoint do pacote Office 2019 como o Impress da suíte LibreOffice 7.0 representam dois dos principais softwares utilizados na criação e montagem de apresentações corporativas de slides. 3 funcionalidades do PowerPoint são listadas a seguir. 1. Permite salvar uma apresentação no formato denominado apresentação de slides do PowerPoint. 2. Permite salvar a apresentação no formato nativo do Impress, identificado como apresentação Open Document. 3. Permite salvar o conteúdo de um slide em um formato de imagem entre vários possíveis suportados por páginas de sites na internet. 3 siglas para os formatos descritos em 1, 2 e 3 são respectivamente. Então, o primeiro item ele quer saber o seguinte: qual que é a extensão do PowerPoint utilizada para a apresentação de slides do PowerPoint? O que ele quer dizer com a apresentação de slides do PowerPoint? Ele quer dizer o seguinte, galera. Quando nós temos uma apresentação de slides do PowerPoint, é aquela apresentação em que você clica e ele abre em tela cheia já. Diferente daquela que você clica e ele abre o PowerPoint. Então, existe a apresentação do PowerPoint e a apresentação de slides do PowerPoint. A apresentação de slides do PowerPoint, como ele está falando aí, ele vai trazer para a gente a característica de quando você clicar, não abrir o PowerPoint, ele já abre em tela cheia, cuja extensão é o tal do PPSX, tá? Então, PPSX, apresentação de slides do PowerPoint. Se fosse a apresentação do PowerPoint, aquela que você clica e abre no PowerPoint, seria o PPTX, certo? Uma vez que nós estamos na versão 2019. Então, só por saber o PPSX, você já tem uma grande vantagem em relação a essa questão. Olha só as alternativas que a gente tem. Saindo de cena aqui. A alternativa A já traz o PPSX, olha que maravilha. Então, já matamos a questão, tá aqui, ó. Alternativa A, PPSX. O B traz o PPTX, que é o formato comum. PPMX e PWX não existem. Então, já arrisca aí as alternativas C e D. E aí a gente tem PPSX, ODP, que quer dizer a extensão padrão que a gente tem do Impress, que é o ODP, e JPG, que é um formato de imagem que dá para salvar o conteúdo de um slide, né? Então, portanto, a alternativa correta que a gente tem aí realmente é a alternativa A, galera. Então, olha só, ficar antenado em relação aí às nossas extensões, porque extensão de arquivo é uma coisa que a gente tem que ficar muito esperto para não tropeçar, tá? Vou mostrar para vocês aqui as extensões que nós temos em relação ao PowerPoint, tá? E depois eu mostro também a extensão do LibreOffice Impress. Então, ó, abrindo aqui a apresentação de slides para você ver. Olha aqui, ó. Então, esse é o PowerPoint, na versão atual, né? Então, quando eu clico aqui em Arquivo, Salvar como, eu vou colocar aqui em Procurar, ele vai trazer aqui para a gente as extensões. Eu vou ampliar para você ver aqui um pouquinho. Trazendo aqui, você está vendo a apresentação do PowerPoint, PPTX. Aí eu vou colocar aqui, ó, apresentação de slides do PowerPoint. Quando você tem a apresentação de slides do PowerPoint, ó, ele já traz ali, ó, PPSX. Beleza? Então, essa é a característica que a gente tem aí em relação às extensões. Beleza. Saindo do PowerPoint, aí nós vamos para o Impress. Então, eu venho aqui para o Impress. Cadê o Impress? Aqui, ó. Deixa eu já trazer aqui para você. Abrindo por aqui, ó, o Impress.
E aí, ó, LibreOffice Impress, ele já abriu. Na hora em que a gente vai salvar, ó, a extensão padrão ODF, né, que não é extensão, né, é o formato de documento. ODF quer dizer formato de documento aberto. E aí nós temos a extensão padrão, que é o ODP. Isso sim é a extensão, é o que aparece aqui, né, determinando qual que é o formato do arquivo. Belezinha, turma? Então, isso daí é algo que a gente tem que ficar antenado para não tropeçar nas provas. Então, voltando aqui para a questão, aí fica claro e evidente que realmente a alternativa correta era a alternativa A. Agora vamos lá para uma questãozinha que envolve aí um pouquinho de raciocínio matemático, que é o que a gente tem no LibreOffice Calc. Então ele traz ali, ó, no uso de recursos do software Calc, né, onde nós temos ali o pacote LibreOffice 7.0, ele fala para a gente assim, ó, um funcionário da ENGPROM executou os seguintes procedimentos em uma planilha. Aí ele está trazendo ali a sequência. Digitou os números 6 em B1, 8 em C1, digitou os números 6 em B1, 8 em C1, 14 em D1 e 4 em E1. E inseriu as expressões MED, de B1 a E1, em F1. E inseriu a expressão 8 mais 16 dividido por 4 elevado a 2 na célula F5. E no item 4 ele alterou o valor da célula de C1 de 8 para 20. Ele quer saber, após a execução dos procedimentos de 1, 2, 3 e 4, nesta sequência, os valores mostrados nas células F1 e F5 são respectivamente. Então, F1 é MED e o F5 é o resultado ali, no caso, dessa expressão. MED, galera, é a mediana. A mediana, ela vai trazer o número que está no centro, no caso, do intervalo. Porém, quando nós temos uma mediana que vai trazer números pares, o que seriam números pares? A quantidade de números que nós teremos no intervalo sendo pares, aí nós temos que somar os dois números centrais e dividir por 2, para você poder trazer esse resultado. Vamos ver como é que funciona a mediana. A mediana é uma função que vai pegar os números que estão relacionados. Então, é de B1 a E1. Vamos colocar aqui, ó. B1, C1, T1 e E1. Vou colocar aqui embaixo. O B1 a gente já sabe que é igual a 6. O C1 a gente sabe que é igual a 14. O D1 é igual a 4. E E1, a gente tem ali, deixa eu ver, C1, B1, 8 em C1. Ah, eu errei aqui, ó. Vamos apagar. Vou aproveitar e colocar tudo aqui embaixo para ficar mais fácil. Apaga tudo, vem para cá. Vamos lá. B1, C1, D1 e E1. O B1 é igual a 6. O C1, ele é 8. O D1 é 14. E o E1 é 4. A mediana, ela vai ordenar esses valores aqui, tá? Então, vai colocar 4, 6, 8 e 14. Porém, a gente tem uma informação aqui, ó, que o valor de C1, ele mudou de 8 para 20. Não esquece, esse 8 aqui é 20. Agora, vamos ordenar. Então, isso aqui vai ficar 4, 6, na mediana, tá? Ele não vai mudar os valores ali. Vai ficar 4, 6. Aí, nós temos aqui no caso 14 e 20, certo? Quais são os dois números no centro? São esses dois aqui, ó, certo? Porque este daqui e este daqui ficam ali nas extremidades. Somando 6 mais 4 vai dar 20. Como a gente tem aqui no caso números pares, ó, 1, 2, 3, 4, a gente pega esses dois números e soma. Isso é uma consequência da mediana e divide por 2. Isso vai dar 10. Então, o resultado da mediana que a gente tem aqui é 10, tá? Então, isso aqui é igual a 10. Beleza? Só achando a mediana, a gente já matou a questão.
porque ele já traz ali a alternativa C para a gente. Só que nós vamos fazer a expressão também. O que é a expressão? 8 mais 16 dividido por 4 ao quadrado, que é 16. Faz a divisão primeiro, vai dar 1. 8 mais 1 é igual a 9. Então, o resultado que a gente tem mesmo aqui é a alternativa C, né? A alternativa que traz ali para a gente 10 e 9. Beleza? Então, ó, para facilitar a vida de vocês em relação à mediana, quando você fizer aí no seu caderno e depois passar para o Calc, ou até mesmo para o Excel, que isso aí vai funcionar tanto no Calc quanto no Excel, coloque na sua cabeça que a mediana, ela vai trazer o número do meio. Se nós tivéssemos 5 números no intervalo, você pegaria o número do meio, né? Então ficaria 2 para cima, 2 para baixo, e o número do meio seria o resultado da mediana. Quando nós temos um número par, 6 números relacionados no intervalo, nós vamos pegar os dois centrais. Só que você tem que lembrar que a mediana, ele vai colocar em ordem, ele vai ordenar, colocando os números de menor para o maior. Os dois centrais, você vai somar e dividir por 2, que foi o que a gente fez. Então, a primeira coisa que a gente fez foi substituir o 8 pelo 20. Depois, nós ordenamos, colocamos 4, 6, 14 e 20. Os dois números centrais, 6 e 14, somados, 20. Dividido por 2, 10. Achamos a mediana. Aí, nós fizemos ali a expressão, onde você tinha que fazer primeiro a potência. A regra da matemática tem a potência para fazer primeiro. Fizemos a potência, 16 dividido por 16 vai dar 1. 8 mais 1, 9. Resultado final, alternativa C, 10 e 9. Fechou? Beleza? Então, bora para a próxima questão. Próxima questão aí agora. Próxima questão envolve ali, no caso, sistema operacional. Vamos lá. Um técnico de informática está trabalhando em um notebook com um sistema operacional Windows 10. Nesse contexto, ele realizou os procedimentos listados a seguir. 1. Executou um atalho de teclado para mostrar na tela o ambiente gráfico do explorador de arquivos. 2. Nesse explorador, se selecionou a pasta C2.contratos e em seguida executou outro atalho de teclado para selecionar todos os arquivos armazenados nessa pasta. Os atalhos de teclado em 1 e 2 são respectivamente. Perceba que é sim uma constante isso aqui presente na Selecon, né? A gente sempre tem ali a mesma característica de trazer os itens, de trazer ali para a gente alternativas que envolvam os itens. Então isso daí você já tem que estar preparado, que é o que vai acontecer. Primeira coisa, qual é a tecla de atalho que abre o explorador de arquivos? Isso a gente viu nas nossas aulas, sempre vimos isso aí em aula, então não tem segredo para a gente. Trata-se do Windows mais a letra E. Então a gente já mata as alternativas C e D. E agora a gente precisa saber como que faz para selecionar todos os arquivos de uma pasta. Arquivos na pasta. Arquivos em pasta não é a mesma coisa que selecionar tudo no Word, por exemplo, né, que é o que a gente usa com mais frequência, né, que seria o editor de texto. Mas, para selecionar tudo no explorador de arquivos, é a tecla de atalho Ctrl A, tá? Então, a alternativa correta que a gente tem é a alternativa A, Windows E, mais, ali no caso, para selecionar tudo, o Ctrl A. Belezinha? Então, olha só, gente. Essas teclas de atalho são teclas de atalho que a gente precisa ficar sempre antenado. Então, a tecla para abrir o explorador de arquivos, Windows E, já é uma tecla de atalho que seria interessante você começar a praticar, tá? Para que você veja acontecer isso. E a mesma coisa em relação à tecla de atalho Ctrl A. O Ctrl T não vai ter a função de selecionar as coisas dentro de pastas, né? Como a gente tem ali no explorador de arquivos. Mas quando você abrir o Word e selecionar tudo através da tecla Ctrl T, ele vai selecionar todo o texto. O Ctrl A no Word já faz outra coisa. Então, por isso que nós temos essas teclas de atalho, elas têm funções diferentes dependendo do programa, né? Então, já no Word nós temos para selecionar tudo Ctrl T. No Writer, que também está presente ali no seu edital, para selecionar tudo, é a mesma coisa que a gente tem aqui no explorador de arquivos, que é o Ctrl A. Então, a gente tem que ficar muito esperto em relação a isso. Fechou? Então, próxima questão para você agora. Vamos lá. Muito bem. A próxima questão, ele traz aqui para a gente o Word.
E o que ele está envolvendo no Word? Adivinha? Tecla de atalho? Pois é, gente. Veja que as questões da Selecom, elas gostam, no caso, de cobrar aí teclas de atalho. Então, um técnico em informática com especialidade em suporte digitou um texto no editor Word 2019 com um alinhamento justificado. Em seguida, ele realizou dois procedimentos descritos a seguir. 1. Selecionou o título e aplicou o alinhamento centralizado por meio da execução de um atalho de teclado. 2. Selecionou o restante do texto e aplicou o alinhamento à direita por meio da execução de outro atalho de teclado. Os atalhos de teclado em 1 e 2 são respectivamente. E aí? Qual a alternativa correta que a gente tem para teclas de atalho no Word? E aí, vamos lá ver? Qual teclas de atalho de alinhamentos existem no Word? Você conhece? Se você não conhece, você vai ver agora, porque isso nas aulas eu mostro. E para quem não fez a aula de informática, é interessante praticar aqui, então, esses elementos. Olha só. Então, meu Word já está aí aberto, já está vendo, e eu já vou direto para os alinhamentos aqui. Ó. Teclas de atalho para alinhamentos. Então, nós temos aqui, para alinhar à esquerda, não é Ctrl E, viu, gente? Alinhar à esquerda é Ctrl Q. Para centralizar, sim, é Ctrl E. Para alinhar à direita, é Ctrl G. E para justificar, Ctrl J. Então, você está vendo as teclas de atalho aqui. Então, recapitulando. Ctrl Q para alinhar à esquerda, Ctrl E para centralizar, Ctrl G para alinhar à direita. Se for para justificar, Ctrl J. Beleza? Então, voltando ali para a questão, né? Olha só. A questão traz para a gente ali, na alternativa A, o seguinte, Alt E. Alt E já não é, né? A gente sabe que Alt não vai fazer absolutamente nada em relação a alinhamento, então joga fora. Sobrou para a gente as alternativas C e D, e aí a gente precisa saber. Ctrl E faz o quê? Vai centralizar. Ctrl D no Word, ele vai abrir aqui para a gente as formatações de fonte. Como assim, professor? Eu vou te mostrar. Ó. Quando você vem aqui, ó, no Word, ele vai trazer para a gente o seguinte, ó. Aqui, lá no grupo fonte, nós temos uma setinha aqui do lado, que eu vou colocar o mouse em cima, ele vai trazer ali para você, ó, Ctrl D. Se você pressionar o Ctrl D ou clicar nessa setinha, ele vai trazer para a gente isso aqui, ó, que traz todas as formatações que podem ser aplicadas à fonte, né? De estilo a efeitos. Então, você tem, além de trazer formatações avançadas. Então, todas essas formatações são aplicadas através da tecla de atalho Ctrl D. Beleza? Então, voltando para cá, olha só que bacana. A alternativa correta para a gente realmente é a alternativa D, né, que traz ali para a gente o Ctrl G. Belezinha, turma? É isso aí. Agora nós chegamos em mais uma questão que envolve o LibreOffice Calc. Nessa questão do LibreOffice Calc, ele está cobrando ali duas funções que são temidas pelas pessoas aí, que são as teclas de atalho, que são as funções PROC-V e PROC-H. PROC-V, procure na vertical, PROC-H, procure na horizontal. Então, vamos lá, olha só. A planilha da figura abaixo foi criada no software Calc da suíte LibreOffice 7.0. E tem sido realizados os procedimentos descritos a seguir. Aí traz lá. Em D15 foi inserida a expressão igual PROC-V e em D16 foi inserida a expressão PROC-H. Nessas condições, os conteúdos mostrados nas células D15 e D16 são respectivamente. Então, eu já deixei aqui para você, né? Ali, no caso, a imagem, para a gente poder fazer a análise. Então, vamos lá. Primeira coisa. PROC-V A11. Então, o PROC-V, o primeiro item aqui é o item procurado. Certo? Esse intervalo aqui
é o intervalo que eu vou procurar por isso. Eu vou pôr int proc, que é o intervalo de procura. O 3, ele vai trazer aqui, ó, é a coluna com a resposta, referente àquilo que eu estou procurando. E este número 1 aqui, ele está trazendo para a gente a seguinte informação. Aquilo que eu estou procurando pode ser um valor aproximado. Tá? É isso aqui que ele está trazendo para a gente. Beleza? Então, a partir do momento que a gente tem essas informações, que são as sintaxes que nós temos presentes na função procv, nós vamos fazer a busca. Então, vamos lá. Apagando tudo aqui. Vamos lá. Quem é a 11? Então, coluna A, linha 11 é o 2. Não é isso? É este 2 aqui. Beleza. Então, o que ele quer? Ele quer procurar no intervalo de A10 a D3, então de A10, a gente vai procurar esse aqui, ó. No intervalo de A10 a D3, que é toda a tabelinha aqui, ó. Ele quer trazer ali a informação que está na terceira coluna. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Terceira coluna é o número de celular, que vai ter o final 74, certo? Então, a gente já pode eliminar a alternativa que traz final 0202 aqui. Então, a alternativa C e D já eram. Beleza? Muito bem. Agora, nós vamos ter que analisar o seguinte. Vamos ter que analisar o PROC-H. Então, vamos apagar aqui para a gente analisar o PROC-H. PROC-H é procure na horizontal. Então, a sintaxe é a mesma, ele vai trazer a mesma coisa ali. O primeiro item é o item que eu estou procurando. Depois, o intervalo de procura. E ali no 3, ao invés de trazer a coluna, é a terceira linha. Então, vamos lá. PROC-H D10. Quem é D10? Vamos lá no D10. D10, nós vamos procurar esse cara aqui, ó, Cidade Verde. Beleza. No intervalo de A10 a D13, a mesma coisa, a tabela inteira. Traga para mim o que está na terceira linha. Terceira linha. Terceira linha. Linha 1, linha 2, linha 3. Quem está na linha 3? Boa Esperança. Não é isso que está na linha 3? Ó? Boa Esperança. Então, a alternativa correta que a gente tem aqui em relação aos conteúdos de D15 e D16, respectivamente, D15 é o final 74 que a gente já tinha visto. E o que está em D16 é Boa Esperança. Então, portanto, a alternativa correta para a gente, alternativa A, galera. Então, ó, presta atenção como é que funciona o PROC-H. PROC-H, procure na horizontal. Quem que eu estou procurando? D10. Quem é D10? Cidade Verde. Tá. Onde que eu vou localizar o D10? Eu vou localizar o D10 no intervalo de A10 a D13. De A10 a D13 envolve todo o intervalo aqui, ó. Ou seja, toda a tabelinha. Certo? Maravilha. Envolveu toda a tabelinha. Traga para mim o que está na linha 3, porque esse cara aqui ele vai trazer a linha. Linha com resposta. Partindo do pressuposto que eu estou na Cidade Verde, que é a linha 1, Altos de Glória, linha 2, Boa Esperança, linha 3. Portanto, alternativa correta, alternativa A. Beleza? Ah, professor, eu pensei que não contava lá a Cidade Verde. Claro que conta. Conta sim, a gente conta, nós estamos ali na linha 1. A partir do momento que você pegou o intervalo de A10 a D13, a linha começa ali. E Cidade Verde está naquela linha, a gente conta. Linha 1, 2 e 3. Belezinha, turma? É isso aí. Então, vou ficando antenado aí, porque PROC-V e PROC-H, eles também gostam de trazer isso nas provas.
Vamos para mais uma questão. E adivinha, nessa questão aqui que nós vamos ver, nós temos uma questão que envolve, sabe o quê? Envolve ali extensões de arquivos. Olha lá. No que diz respeito aos formatos de arquivos, duas extensões válidas e empregadas para imagens e figuras em sites na internet são. E aí? Qual que é a alternativa correta? SCR e JPG, JPG e PNG, PNG e MP3, MP3 e SCR. E aí? Qual que é a alternativa correta que traz ali para a gente formatos de imagens presentes na internet? E aí? Essa é fácil, hein? Então, a partir do momento que você lembra que na internet nós encontramos os formatos JPG, aí você fica entre a alternativa A e a alternativa B. Mas aí você consegue eliminar a alternativa C, que traz MP3, e o D, que traz MP3. Então, essas duas aqui morreram. Bom, eu tenho JPG e PNG. SCR não é um formato que a gente tem ali de imagem, né, para a internet. Então, portanto, a alternativa correta que a gente tem realmente é a alternativa B. Beleza? Temos que ficar bem antenados em relação ali às extensões e formatos de arquivos comuns, tá? Outra coisa que a gente tem que ficar antenado, galera, é qual programa que permite a leitura de um formato PNG. Dentro do Windows, qual o programa que permite a leitura de uma imagem no formato PNG? Você sabe? Tem ideia? Isso também já foi cobrado em provas de concurso e pode vir a ser cobrado também na Selecom. Então, se você não conhece, existe dentro do Windows um programa chamado Paint, que fica dentro de acessórios. O Paint, por sua vez, ele permite que os formatos PNG, JPG, GIF sejam abertos nele. Ele é o editor de imagens padrão do Windows. Então, quando a gente fala de editor de imagens, você pensa quem? Photoshop, CorelDRAW, né, que são programas voltados para a imagem mesmo, propriamente dito, para fazer ali elementos gráficos. Só que, quando a gente fala de um programa nativo do Windows, um programa que seja do próprio Windows, é o Paint que você tem que lembrar. E o Paint faz sim, ali no caso, a leitura de PNG, JPG e GIFs, que são os formatos mais comuns que a gente tem de imagens. Belezinha? Vamos para mais uma questão aqui agora que eu separei para você. Olha lá. Questão que eu separei para você aqui que envolve tecla de atalho mais uma vez, gente. Olha lá. Ó. Após a elaboração de planilhas nos softwares mais empregados, como o Excel 2019 e o Calc da suíte LibreOffice 7.0 ou superior, é normal salvar o trabalho digitado no disco rígido ou no SSD ou mesmo em um pendrive. Nesses softwares, os atalhos de teclado que devem ser executados são, respectivamente, Ctrl S, Ctrl S, Ctrl B, Ctrl B, Ctrl S, Ctrl B, Ctrl B e Ctrl S. E aí, gente, qual que é a alternativa correta que vai trazer esses atalhos aí para salvar no Excel e salvar no Calc? Se você não conhece esses atalhos, então, meus amigos, é bom você dar uma estudada, porque tecla de atalho, principalmente em relação à comparação dos dois softwares que a gente tem aí, Word, Writer, Calc e Excel, né? Os dois pacotes, no caso de Office de escritório, né? Tanto o LibreOffice quanto o Microsoft Office, a cobrança ela sempre vai trazer desta maneira, justamente para confundir as pessoas que não utilizam o LibreOffice. O conselho que eu dou para quem ainda não baixou o LibreOffice, baixe o LibreOffice, ainda dá tempo de você estudar isso, para que você possa gabaritar nessa prova que é o nosso objetivo aqui, tá? Então veja só, abrindo aqui o Word para você ver, nós temos aqui o seguinte, olha lá. Você está vendo aqui, na hora de salvar, se eu for salvar o meu documento aqui, a tecla de atalho para salvar é Ctrl B. Olha lá em cima. Está vendo aqui? Ó? Vou colocar aqui, ó, você vai ver. Ó. Tecla de atalho, salvar.
Ctrl B. Em contrapartida, no LibreOffice Writer, eu clico aqui, para você salvar o documento, veja a tecla de atalho utilizada aqui, ó. Salvar, Ctrl S. Então, Writer, Ctrl S, Word, Ctrl B. Ah, mas ele não está falando do Word, ele está falando do Calc, ele está falando do Excel. Não tem problema. Se eu abrir o Excel e se eu abrir para você o Calc, que está aqui também, ó, você vai ver o seguinte, ó, o Calc está aqui. Tecla de atalho para salvar. Olha lá. Ctrl S. E o Excel? Mesma coisa. Excel ele vai trazer a mesma característica que a gente viu lá no Word, lá em cima. Olha lá. Tecla para a gente salvar. Ctrl P. Tá vendo só? Então, essas teclas de atalho, elas são universais, viu, gente? Então, pacote Office para salvar, Ctrl B. Então, seja no Word, no Excel ou no PowerPoint. No LibreOffice Writer, no LibreOffice Calc, no LibreOffice Impress, para salvar, Ctrl S. Então, não há mudanças em relação a isso. Voltando para cá, fica claro e evidente para a gente que a alternativa correta é Ctrl B e Ctrl S, que está presente ali na alternativa D. Beleza? Então, agora nós vamos ver mais uma questão que eu separei para você. Trata-se da questão que traz ali para a gente o seguinte, ó. Em um microcomputador, modelo desktop, com o sistema operacional Windows 10, no canto inferior direito da tela do monitor de vídeo fica localizada a área de notificação, que exibe diversos ícones para aplicações específicas e diferenciadas. Exemplificando, o ícone tem por significado remover hardware e editar mídia com segurança e deve ser usado para remover um pendrive. Dois outros ícones devem ser utilizados nas situações descritas a seguir. Aí está lá a situação descrita. Item 1. Para visualizar o status do link internet no padrão cabeado Ethernet. E 2. Para visualizar o status de carga de bateria do equipamento. Esses ícones são respectivamente. Você tem. Alternativa A, ele traz um link cabeado de Ethernet. Esse primeiro ícone aí, ele mostra ser cabeado? Não. Então, isso quer dizer o quê? Que a alternativa A e a alternativa B a gente já pode riscar. Depois, ele traz ali para a gente as alternativas C e D, onde o primeiro item são, né? Ficou claro que é cabeado a Ethernet. Agora, para visualizar a carga de bateria do equipamento. Pô, bateria do equipamento é fácil, só pode ser a alternativa D. Esse camarada aqui permite que a gente possa fazer o quê? Abrir uma chamada. Geralmente ele vai abrir uma chamada no Skype, né? É o que a gente tem ali para bater papo, né? Vou até colocar aqui, ó. Não é o ícone do Skype, mas ele vai abrir o Skype, porque aí, se você tem o Skype instalado, ele abre este elemento. Beleza, turma? Então, olha só. Deixa eu aparecer aqui para você. A partir do momento que nós temos ali a presença de ícones, teclas de atalho, né? Nós temos ali referências a programas que estão presentes ali no edital, fazendo comparação entre os dois pacotes de escritório, LibreOffice e Microsoft Office. A Selecom gosta de confrontar esses dois. São questões que traz sempre itens para serem analisados e sempre vai ser uma pergunta relacionada a esses itens que estão presentes na questão. Então, essas características da Selecom são características que você deve, no caso, já estar preparado para a sua prova. É desta maneira que vai acontecer. Então, essas questões que você viu aí são questões da própria Selecom, de provas recentes que a Selecom aplicou. Então, dos assuntos que estão presentes no seu edital, eu trouxe 10 questões que envolvem já o perfil do que vai acontecer na sua prova. Então, aposto as minhas fichas que as questões vão ser basicamente desta maneira, onde nós temos ali essa sequência de itens 1, 2, 3 e 4, às vezes, para você fazer a análise, tecla de atalho, ícones. Em relação a Calc e Excel,
as funções que serão cobradas são as mesmas nos dois, viu, gente? Não tem separação, não. PROC-V, PROC-H funciona tanto no Calc quanto no Excel. Mediana é uma função que eles gostam muito, tá? Então, eu vi questões de provas recentes aí que eles trazem ali a mediana. Então, é importante a gente ficar ligado nessas funções. Outra função que aparece, que apareceu, assim, eu vi uma questão, mas vai que aparece de novo, é a função mod, que inclusive nas nossas aulas aí da Nova Concurso a gente passou essa função para vocês, que é aquela que traz o resto da divisão. Se você não assistiu, assista. Tá lá no canal da Nova, basta você procurar lá todas as nossas aulas que nós disponibilizamos aí dentro da campanha da PPMG. Você vai ver lá que eu explico para você como que funciona essa função mod, né? E temos aí as funções básicas, né? A função maior, menor, máximo, mínimo, são funções aí que funcionam tanto em um quanto no outro. Essas são as informações que a gente precisa ficar antenado para que você possa gabaritar nesta prova. Beleza, turma? Tá tranquilo? Deu para entender aí como é que funciona esse tipo de situação? Maravilha. Então, olha só. Então, por hora, terminamos aí as nossas 10 questões de informática. Eu espero que você tenha gostado da nossa live. Vou dar uma olhadinha aqui dentro do nosso chat aqui se tem alguma informação a mais aí que eu não tenha visto. Marconi perguntou aqui em relação à imagem da internet, pensei que fosse o PNG. Marconi, depende de como que está presente lá na questão, né? Então a gente não pode analisar dessa forma. A gente sempre tem que analisar olhando as alternativas, sempre as alternativas, viu? As alternativas é o que você deve focar na hora da sua prova. Você leu a questão, eu sei que você sabe a resposta, pode ser sim PNG, mas veja, se está relacionado isso dentro das alternativas. Se estiver relacionado dentro das alternativas, ok. Se não, esquece o PNG e foca lá nas alternativas, que são as informações que a gente sempre deve ter. Um olho na questão, outro olho na alternativa. Beleza, gente? Então, paro por aqui. Um forte abraço para vocês, galera. Até a próxima, se Deus quiser. E manda feedback para mim. Passei na prova, ou então fui muito bem na parte de informática. Sempre que tiver ali um feedback, a gente aqui da Nova vai agradecer, beleza? Boa noite para vocês, boa prova e até a próxima. Valeu!